E aí galera, beleza? Então vamos hoje falar sobre o Enem, conhecendo o Enem. Mas antes disso, não se esqueça que aqui é o professor Marcos do Enem Planejado e por isso eu convido você a curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Enem Planejado, certo? Então vamos lá, conhecendo o Enem. O que precisamos saber para começar a entender o funcionamento do Enem, certo? Primeiro, como é a prova do Enem? A prova do Enem é composta por 4 áreas de conhecimento: ciência da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagem, código e suas tecnologias. Cada uma dessas 4 áreas de conhecimento, nossa prova terá 45 questões. E as questões são objetivas com alternativas entre A, B, C, D e E. Ou seja, serão então 45 vezes 4, 180 questões e mais a redação, ok? E como é a prova do Enem? A prova do Enem é dividida em 2 dias. O primeiro dia temos 2 disciplinas e mais a redação, 2 áreas do conhecimento, que é a linguagem e código, que engloba as disciplinas de língua portuguesa, literatura, educação física, arte e língua estrangeira. E também no primeiro dia temos a ciências humanas, composto por história, geografia, sociologia e filosofia, além da redação também no primeiro dia. Nesse primeiro dia de prova serão 5 horas e 30 minutos para que você faça a sua redação e faça a sua prova, certo? E como é a prova do Enem no segundo dia? Bom, o segundo dia tem ciências da natureza, que envolve as disciplinas de física, química e biologia, e também a disciplina de matemática. E a prova ela tem 1 hora menos do que o primeiro dia, ou seja, 4 horas e 30 minutos. A pergunta que eu quero deixar para você é: quantas questões você gostaria de acertar em uma das áreas do Enem? 25 ou 30? Pensou? Pensou 30? Pensou 25? Bom, a resposta é depende. Depende porque a prova do Enem ela segue a teoria de resposta ao item, o famoso TRI. Imagine aí na figura, nós temos um atleta que ele está saltando. Esses obstáculos, essas barreiras vão aumentando gradativamente de altura. Então, é fato que se esse atleta consegue pular um obstáculo grande, ele consiga pular também um obstáculo pequeno. De forma similar, é o Enem. O Enem ele tem basicamente 3 tipos de questões: as questões fáceis, médias e difíceis. Sendo que a questão ela é medida por proficiência, que é uma medição onde a proficiência média é de 500 pontos. Então, cada item, cada questão da prova, ele é medido nesse parâmetro, onde se você acerta num determinado assunto e cada questão ela vai aumentando a complexidade. Então, tem questão de complexidade baixa, intermediária e alta. Se você acerta uma alta, subentende-se que você deveria acertar também a média e a fácil, certo? E por isso que faz diferença você acertar as questões fáceis e médias no Enem, ao invés de tentar resolver as questões difíceis. Por quê? Porque o TRI vai ver justamente essa coerência pedagógica. Imaginemos 2 candidatos, o candidato A e o candidato B. Aqui temos a régua do Enem. Cada questão ela é medido de uma régua de proficiência. E você, candidato, também é medido nessa régua, né? Você vai ter uma proficiência. Então, vamos analisar o candidato participante A. Ele tem uma proficiência entre 600 e 700. Então, espera-se que esse candidato acerte as questões que estão abaixo dessa proficiência da prova. Então, por exemplo, ele acertaria a questão 16, 12, 45, 34 e a questão 1. Já o candidato B, ele tem uma proficiência de 400. Logo, ele só teria condições, dentre essas que estão na régua, dentre essas questões, de acertar somente 2 questões. Se ele acertasse a outra, ele estaria fora do seu perfil de proficiência, logo ele não teria coerência pedagógica, que é justamente isso. Olha só, tomemos de novo o candidato A e o candidato B. O candidato A à esquerda e o candidato B à direita.
A coerência pedagógica esperada é que o participante acerte as questões que estão abaixo do seu nível de proficiência. Se a proficiência do participante B fosse alta, a probabilidade de acerto dos itens fáceis seria grande. Todavia, ele errou os itens fáceis, então sua proficiência não deve ser alta. Que é justamente o candidato, como é que pode, dois candidatos acertando o mesmo número de questões, um candidato tirar muito mais pontos do que o outro. Se deve justamente a essa proficiência, essa coerência pedagógica, que o participante A, ele acertou as de proficiência em torno de 500 para baixo, e errou só uma lá embaixo, de uma proficiência tranquilo, que ele pode ter vacilado nessa questão. Já o participante B, ele acertou as de nível 500 para cima e só uma de nível fácil, e errou as demais fáceis. Então, a coerência não é mantida desse candidato. Por isso que a nota dele foi menor do que o candidato A. Ou seja, o candidato B tirou nota menor do que o candidato A. Por curiosidade, já teve um ano no Enem em que um candidato que acertou uma questão de matemática tirou pontuação maior de quem tirou 19, acertou 19 questões. Por quê? Depois de fazendo uma análise do microdados do Enem, percebeu-se que o candidato que acertou uma questão só de matemática, isso falando da prova de matemática, que tem 45 questões, esse candidato ele acertou provavelmente a questão mais fácil e errou todas as outras. E o candidato que acertou 19, ele errou muitas questões fáceis e foi acertando as questões médias e difíceis. O que aconteceu? A TRI pegou ele. Pegou no sentido de que viu que ele não tinha coerência pedagógica e ele não merecia ter uma nota maior do que o outro candidato. Por isso que a nota do participante que acertou só uma questão foi maior do que acertou 19. Certo? E como é que são as questões no Enem? Bom, a questão no Enem, lá é chamado de item, é de múltipla escolha, como nós já vimos, alternativa A, B, C, D e E. E a questão é dividida basicamente em 3 partes. Primeiro, o texto base. O que é o texto base? É um texto verbal e não verbal, ou seja, pode ser uma figurinha, um gráfico, ou pode ser um texto mesmo, de citação, publicação, referência, ou reformulada pelo próprio elaborador. Ou seja, quando é que o elaborador pode inventar uma historinha? Quando se tratar de matemática ou ciência da natureza. Ele pode criar um fato fictício. Já os outros textos das outras áreas, eles são textos coletâneos referenciadas de autores, gráfico, tabelas e assim por diante. Tá, então nós temos o texto base. Depois do texto base, nós temos que é o comando da questão, que é o enunciado, que nada mais é do que a instrução, que poderá ser expressa como uma pergunta, uma frase a ser completada pela alternativa correta, certo? E depois nós temos as alternativas. As alternativas, que são as 5, tem uma que é a correta, que é o gabarito. E as demais são chamadas de distratores, que são as alternativas incorretas, que levam você a se distrair e marcá-la erroneamente se não tiver um bom nível de aprendizagem no conteúdo. Ok? Então vamos lá. Olha só. Vamos tomar, por exemplo, uma questão aqui aplicada no Enem de 2011, uma questão de matemática. Essa questão ela foi avaliada como nível de dificuldade lá, o nível de proficiência dela, de 580, ou seja, entre uma proficiência intermediária. O que acontece? A questão, então, ela tem, lembrando, texto base, enunciado e alternativas. Então, vamos ler a questão. O texto base diz: o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500 e em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Ou seja, então ele quer, aí vem o enunciado da questão, quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? E depois a alternativa. Então essa aqui é uma questão que a gente não vai se deter à resolução da questão matemática, né, da resolução em si, é só para entendermos como o texto básico, que nessa situação foi um caso fictício criado pelo elaborador, porque ele tem permissão já que é matemática, e se fosse ciência da natureza também ele tem permissão de criar. E depois temos o enunciado, que é o que se pede a instrução da questão, e a alternativa. Muito cuidado no enunciado, principalmente de algumas outras áreas, né, de ciências humanas e linguagem, que as alternativas vão apresentar situações coerentes, até corretas,
do ponto de vista geral. Só que você tem que se ater ao enunciado da questão, ao que realmente a questão está pedindo. Então, muito cuidado no enunciado. Uma coisa interessante de se observar numa preparação para o Enem é a curva do esquecimento. Bom, o próprio nome diz, é uma curva, ou seja, representada num gráfico, e onde nós temos o esquecimento desse aprendizado ao longo do tempo. Então, você acabou de ler, por exemplo, ler alguma coisa e estudar. Naquele momento, você pode estar com 100% de retenção do conteúdo, naquele exato momento. Mas a partir que as horas passam, você vai tendo contato com outras situações do seu dia a dia, outras informações, essa informação ela vai sendo perdida, vamos dizer assim, dentro do seu cérebro. E de sorte que, no primeiro dia, após o primeiro dia, você já detém menos de 40%. E ao final de 31 dias, aproximadamente um mês, você tem algo próximo de 20% daquilo que você estudou. Então, e o que fazer nessa situação? Já que nós esquecemos, e esse esquecimento é benéfico e natural para o cérebro. Bom, o que nós devemos procurar como técnica de estudo, planejamento de estudo, é suavizar a curva de esquecimento, ou seja, é fazer a informação voltar. Voltar, você lembrar e ficar nessa rotina até que aquilo se torne de cor, decorado para você mesmo, de tanto rever a disciplina. Mas como seria essa revisão? Bom, existem diferentes métodos de revisão. O mais aconselhável é por questões, você revisar o conteúdo por questões, que você tem contato, a diferente maneira de abordagem daquele conhecimento e você revisita aquele conhecimento e vê se realmente você que parte do conhecimento você consegue lembrar. Então você tem revisões que podem ser no mesmo dia, 24 horas, uma semana, um mês. Diferentes técnicas, isso vai depender de quanto aquela disciplina impactou no seu aprendizado. Se é uma disciplina difícil, se é uma disciplina fácil, se você já tinha aprendido antes, só relembrou, se você nunca viu, ou se a disciplina, até mesmo, se ela não é tão importante para o exame do Enem. Então, se ela não é tão importante, tem que se planejar e ver qual é a melhor alternativa, certo? Por isso, um planejamento eficiente. E é isso que o Enem planejado oferece para você. É planejamento de estudo, é técnica, é saber o momento certo de revisar, de rever o conteúdo, é ter alguém que mostre para você, olha, está na hora de estudar isso novamente, vamos ver se você lembra. E para isso, o Enem Planejado está aqui, certo? Então, por isso, se inscreva no canal, curta, compartilhe e eu agradeço a sua atenção. Então, até a próxima, nós veremos numa próxima aula, certo?